8 de maio de 2025, o planeta é avisado de que o conclave elegeu um papa. Habemus papam, Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. O cardeal americano Robert Francis Prevost escolhe o nome de Leão XIV. Na bênção dirigida à cidade e ao mundo, ele diz que o mal não vai prevalecer e que busca uma igreja que constrói pontes. A costruire ponti. E é aplaudido pela multidão eufórica na Praça São Pedro. O Jornal Nacional apresenta a trajetória do primeiro americano a comandar a igreja de quase 1,5 bilhão de seguidores e as reações no Brasil e no mundo ao novo líder dos católicos. Você vai ver também. A desigualdade de renda no Brasil atinge o menor nível da série histórica. O governo marca a data para notificar todos os aposentados que tiveram descontos em benefícios. Agora, no Jornal Nacional. Nós vamos direto para o Vaticano nessa edição especial sobre a eleição do novo líder da Igreja Católica. William Bonner, boa noite. Oi, Renata, boa noite a todos. Esse novo líder foi escolhido muito rapidamente num conclave em que a maioria dos cardeais tinha a preocupação de demonstrar unidade na igreja. E assim, na tarde do segundo dia de votação, o cardeal americano Robert Francis Prevost se tornou o Papa Leão XIV. Nós vamos ver na reportagem da Ilse Scamparini. Com as portas fechadas da eleição secreta, só a fumaça comunicava. Hoje, segundo dia do conclave, até as gaivotas no telhado da Capela Sistina pareciam ter pressa. Antes do meio-dia, a fumaça preta informou que ainda não havia acordo entre os cardeais da igreja. Mas podia ser hoje, na quinta votação. Bento XVI foi eleito depois de 4 votações. Francisco após 5. Para João Paulo II foram necessárias 8 em 3 dias. Os 133 cardeais tiveram 3 horas e 40 para almoçar e descansar. Tiveram um momento de oração antes de voltarem à Capela Sistina. Às 4h30 da tarde prosseguiram com a votação. Até que às 6h08 veio o sinal tão esperado, a fumaça branca. Uma e 8 horas de Brasília, consenso no Vaticano, a escolha de um novo Papa. Fumaça branca agora na Basílica de São Pedro, na Capela Sistina. Vamos ao vivo com William Bonner, direto de Roma, com todas as informações aqui. Bonner, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trália. É isso mesmo, como você disse, fumaça branca, a multidão em delírio aqui na Praça São Pedro. A Praça São Pedro se enchia de fiéis, que esperaram um pouco mais de 1 hora pelo anúncio da sacada. Annuncio vobis. Em latim, o cardeal protodiácono Dominique Mambert declarou: "Anuncio a vocês com grande alegria, temos Papa." Habemus papam. Surpresa quando se ouviu o nome do norte-americano Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. Leonem decimum quartum. Mais um não italiano, o 4º desde o polonês João Paulo II. Dos Estados Unidos pela primeira vez na história.
ainda que ele seja conhecido como o menos americano entre os americanos, depois de ter vivido mais de 10 anos no Peru. As primeiras palavras de Leão XIV foram um desejo de paz. La pace sia con tutti voi. O novo Papa se dirigiu à multidão, prometendo a continuidade do governo de Francisco. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Prevost lembrou a última bênção de Francisco ao mundo inteiro na manhã da Páscoa. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. O Papa americano fez uma convocação. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo. Prevost também se dirigiu aos fiéis em espanhol, lembrando o tempo de missionário no Peru e saudou a diocese de Chiclayo. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Usou a palavra sinodal para definir a sua igreja. Uma igreja mais participativa, que busque a paz e que esteja próxima àqueles que sofrem. Vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. Saudou os fiéis romanos e já caiu na simpatia popular. $150.000 pessoas estavam na praça, alegres e comovidas entre sinos e bênçãos. A igreja já tem o seu Papa. Nem o Vaticano, nem o novo Papa explicaram ainda a escolha do nome. Mas os antecessores que adotaram o nome Leão ficaram marcados pelas reformas. O último Leão XIII foi Papa na virada do século XIX para o XX. As mudanças nas relações de trabalho na era industrial levaram o Papa a escrever a encíclica Rerum Novarum, em defesa da dignidade dos trabalhadores. No fim do dia, o Vaticano divulgou imagens raras. O Papa, logo após a eleição, recebendo os cumprimentos dos cardeais, e fez uma oração solitária antes de se dirigir à sacada. Mais uma vez, quem entrou papável saiu cardeal. Repetiu-se o destino dos favoritos às eleições papais. E o Papa eleito, que mal tinha se apresentado ao mundo, já estava com a agenda lotada de compromissos, encontros e bênçãos. E agora terá que tocar o Jubileu da Esperança sob a inspiração de Francisco.
Bom, e já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilse Scamparini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Porque mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso de uma lesão no joelho, a Ilse ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus. Ela não estava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão. Robert Prevost, agora Leão 14, como a Ilse disse, ele atuou no Peru. Ele tem cidadania americana e também peruana. Ele nasceu no país mais rico do mundo, na América do Norte. Trabalhou 20 anos numa das regiões mais pobres da América do Sul. E hoje virou Papa. Leão XIV nasceu Robert Francis Prevost em setembro de 1955, num subúrbio ao sul de Chicago. Tinha um apelido bem típico nos Estados Unidos, Bob, e uma família que é a cara do sonho americano. Mãe bibliotecária de ascendência espanhola, pai professor de raízes francesas e italianas. Foi daí que ele herdou a fé católica. Vizinhos relembraram à imprensa americana que a família Prevost não ia à missa apenas nos domingos. Ia todos os dias e a mãe, Mildred, ajudava na faxina da paróquia. Na escola católica, Bob era um dos poucos que não reclamavam da missa, ainda rezada em latim. Foi coroinha, depois seminarista. O padre Williams frequentou o seminário com Bob Prevost, agora Papa. Ao Jornal Nacional, descreveu o colega como um dos mais inteligentes da turma. Ele também sempre teve uma preocupação com os menos favorecidos. Estudou teologia sempre com a ideia de servir aos mais pobres. Estudou matemática na Universidade de Vila Nova, na Pensilvânia. E assim que se formou, em 1977, começou a estudar teologia e se dedicar mais à vida religiosa. Em 1982, Bob Prevost foi ordenado padre. Celebrava missas na paróquia que frequentava na infância. Em 1985, foi enviado a uma missão em Piura, uma das maiores cidades do Peru. Uma viagem de 2 anos que mudaria a vida de Prevost. Em 1988, voltou ao Peru, onde ensinava outros jovens teólogos na cidade de Trujillo. Viu de perto, em 1992, o então presidente peruano Alberto Fujimori dar um golpe de Estado e impor um regime autoritário que durou 8 anos. Décadas mais tarde, disse que Fujimori deveria pedir perdão pelas grandes injustiças que cometeu. Em 1999, voltou a Chicago para assumir o comando regional dos agostinianos. Em pouco tempo, foi alçado a líder internacional da ordem religiosa e se mudou para Roma. Mas a vocação missionária o levou novamente para o país latino-americano que o acolheu. Desta vez, a pedido do Papa Francisco, em 2014. A missão era administrar a arquidiocese de Chiclayo, cidade histórica fundada no século XVIII, a mais de 700 quilômetros da capital, Lima. No ano seguinte, se tornou bispo de Chiclayo e se naturalizou. Virou peruano de carteirinha. Um poliglota, fluente em espanhol, português, italiano e francês, além de falar inglês. 2 décadas num país da América Latina. Durante o bispado em Chiclayo, Prevost subiu na hierarquia da Igreja Católica peruana, mas também foi acusado de ter encoberto denúncias de abuso sexual atribuídas a 2 padres. A diocese esclareceu que foi o próprio Prevost quem levou o caso para ser investigado pelo Vaticano. Em 2023, o Papa Francisco convocou Prevost para a cúpula da Igreja. O bispo se tornou a autoridade mais importante na relação do Vaticano com a América Latina e também assumiu o cargo de prefeito do dicastério para os bispos, órgão que avalia quais religiosos poderão virar bispos. No mesmo ano, Prevost recebeu o título de cardeal. As novas responsabilidades lhe deram prestígio.
Ele manteve a defesa de uma igreja próxima do povo, em linha com Francisco. Como cardeal, se mostrou discreto e falava pouco em público. Mas em entrevistas ao Serviço de Notícias do Vaticano, disse: um bispo não deve ser um pequeno príncipe em seu reino. Não podemos nos esconder por trás de uma ideia de autoridade que não faz mais sentido hoje. A autoridade que temos é para servir, para ser pastores e professores. Além da visão pastoral, o novo Papa compartilha com o antigo a defesa dos imigrantes, dos mais pobres e do meio ambiente. Mas tem posturas menos progressistas no campo dos costumes. Em 2012, lamentou a disseminação do que chamou simpatia por práticas contrárias ao Evangelho. Ele citou como exemplo o que descreveu como o estilo de vida homossexual e famílias alternativas formadas por casais do mesmo sexo com filhos adotados. No Peru, se opôs a um plano do governo local para discutir questões de gênero nas escolas. As posições mais conservadoras podem ter agradado uma parte dos cardeais que se opunha às reformas de Francisco, como a permissão de bênçãos para casais gays. Resta saber como Prevost vai conduzir a Igreja Católica agora. Leão XIV é o primeiro papa que vem de um país de maioria protestante. Atualmente, 20% dos adultos norte-americanos se declaram católicos. Mesmo assim, é muita gente. Os Estados Unidos só ficam atrás de outros 3 países no mundo em número absoluto de católicos: Brasil, México e Filipinas. Por isso mesmo, hoje por aqui houve surpresa e celebração. As palavras de Santo Agostinho, que formam seu lema episcopal, fazem um apelo por união. In illo uno unum, que se traduz como: embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Prevost já foi em muitos: Bob, Robert, bispo de Chiclayo ou Yankee Latino, como o apelidaram em Roma. Mas agora será para todos Leão XIV. Então, quem acompanhou a nossa transmissão da tarde viu que nós apresentamos uma reportagem sobre o cardeal Robert Prevost logo depois do anúncio da eleição dele. Isso acabou provocando alguma surpresa nas redes sociais. Muita gente perguntando como é que a Globo conseguiu ser tão rápida. Mas o que aconteceu mesmo foi o seguinte: uma equipe de jornalistas passou 2 semanas pesquisando profundamente as biografias de cardeais que poderiam ser eleitos. E Robert Prevost era um deles. No nosso planejamento para essa cobertura especial, a equipe produziu 37 perfis de cardeais. E sabendo, claro, que só um seria publicado, né, Renata? É isso, Vânia. Uma das coisas que jornalista também faz é se planejar. O presidente dos Estados Unidos comemorou a eleição de Leão XIV. Ainda cardeal Robert Prevost criticou a política anti-imigração de Donald Trump. Pouco depois da divulgação do nome do novo Papa, o presidente Donald Trump apareceu de surpresa do lado de fora da Casa Branca e falou sobre o primeiro pontífice americano. Estava assistindo quando disseram que ele era dos Estados Unidos e falei: que ótimo! Mais cedo, numa rede social, o presidente tinha escrito: parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma honra ter o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Quero me encontrar com Leão XIV. Será um momento muito significativo. A nacionalidade em comum entre o novo Papa e Trump não significa necessariamente proximidade de ideias. O cardeal Prevost já publicou conteúdos com críticas à política de imigração do governo de Donald Trump nas redes sociais. Em fevereiro, compartilhou um artigo de uma revista digital jesuíta com o título A Carta do Papa Francisco, o Ordo Amores de J.D. Vance e o que o Evangelho pede a todos nós diante da imigração. A expressão em latim Ordo Amores significa ordem do amor e o texto sugere uma política imigratória mais solidária. Imigrantes da América Latina são o principal alvo das deportações promovidas por Trump.
O vice-presidente americano J.D. Vance foi o último líder mundial a se encontrar com o Papa Francisco. A professora de estudos católicos da Universidade de Iowa, Chrissy Nebham Warren, disse que o encontro dos dois foi tenso e que o Papa Francisco teria dito a J.D. Vance que não gostava da política imigratória do governo americano. Ela destacou: espero que esse Papa, com sua posição de poder e autoridade, seja capaz de reconstruir o discurso do que significa ser cristão, o que significa cuidar, se preocupar, o que significa andar como Jesus. A professora lembrou que já no primeiro discurso, o Papa Leão XIV disse em italiano e espanhol que queria ser um construtor de pontes. O arcebispo de Chicago, cidade natal do Papa, também falou da postura inclusiva de Leão XIV. Larry Sullivan disse: o Papa Francisco se preocupava com os periféricos, os esquecidos, e acredito que o Papa Leão XIV fará o mesmo. Será a voz daqueles que não têm voz. Daqui a pouco, como os líderes mundiais reagiram à escolha de Leão XIV. Como os jornalistas cobriram esse dia histórico no Vaticano? No Vaticano, faltam 5 minutos para as 2 horas da manhã de sexta-feira. Estamos ao vivo no Jornal Nacional. O anúncio do novo Papa mobilizou profissionais da imprensa de todo o planeta. Entre 1878 e... A notícia, claro, correu o mundo. Essa fumata branca. Mas já parou para pensar em exatamente como isso aconteceu? Os números dão uma pista. De acordo com o Vaticano, 6.000 jornalistas de 90 países pediram credencial para cobrir o conclave no menor país do mundo, onde não vivem nem 1.000 pessoas. Enquanto isso, 1 bilhão e 400 milhões de católicos esperavam um sinal de fumaça. A única fonte de informação era mesmo a chaminé. Mas para divulgar tudo, tecnologias do século XXI, com equipamentos para transmissão ao vivo pela internet e via satélite. A Cheryl é repórter de uma TV das Filipinas, o terceiro país com mais católicos no mundo. Para ela, um dos maiores desafios é o fuso horário. Teve noite que nem dormiu. Mas contou que, além de trabalhar, rezou muito também. Para um papa filipino que aparecia na lista de favoritos. Sou católica. Claro, tem que ser imparcial na cobertura, mas estou torcendo. Com a agilidade do celular ou a qualidade de uma super câmera, cada equipe tem sua estratégia. O banquinho para gravar por cima da multidão. Pernas afastadas para tentar ficar da altura da entrevistada. Tem vezes que a mão treme. Tem outras em que falta mão, mas o que não pode faltar é informação. Com todos os olhos voltados para o alto, os telhados de Roma viraram nobre, mas nada como o calor da Praça São Pedro. Esta estrutura foi erguida depois da morte do Papa Francisco. Em poucos dias, técnicos colocaram de pé a construção de 3 andares, com estúdios reservados pelas principais emissoras de televisão do mundo. 11 TVs têm esse ângulo para a Basílica de São Pedro, entre elas a Globo. É daqui que William Bonner apresenta o Jornal Nacional. Quando a imprensa global se reúne numa praça, é de se esperar que os interesses e os enfoques variem. Jean-Baptiste é repórter de uma TV francesa. Para ele, o principal é mostrar como o povo está vivendo e sentindo esse momento. O Jorge veio trabalhar para um veículo do México, o segundo país com mais católicos, atrás só do Brasil. O foco dele é a fé.
Acreditamos que faz parte da religião, ter essa liberdade de consciência, mas com responsabilidade. Já o Landry de Camarões veio com a missão de explicar um misterioso. A fumaça preta, a branca, temas que atraem fascínio na eleição de um papa. Cada um com seu olhar, às vezes até com uma pizza na mão, mas sempre de olho nela, a chaminé. E aí, quando finalmente veio a tão esperada fumaça branca, foi uma correria. Estávamos aqui na sala de prensa carregando o móvel. O Gui da Espanha tinha saído da praça para carregar o celular. Escutamos os gritos, saímos correndo e deu tempo de ver a fumaça. Estou muito contente porque é algo histórico. Porque é algo histórico. Reencontramos o camaronês Landry. Agora, com aquele baita sentimento de dever cumprido por estar reportando um evento que vai entrar para os livros de história. Tenho orgulho de estar aqui hoje para contar essa história, a história do Papa de número 267. A escolha de um americano com décadas de trabalho na América do Sul repercutiu rapidamente entre líderes mundiais. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que em tempo marcado por conflitos e agitações, as palavras do novo Papa são um poderoso chamado à paz, fraternidade e responsabilidade, e que Leão XIV segue um caminho traçado pelo Papa Francisco. O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, que é católico, disse que espera que o Papa ofereça esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo. Para muitas pessoas, o Senhor é uma âncora para a justiça e a reconciliação, disse Merz. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que deseja que o pontificado contribua para defender os direitos humanos em um mundo que precisa de esperança e unidade. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que é um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis, e desejou que este novo pontificado traga paz e esperança. Mais do que chefiar a Igreja Católica, o Papa é um líder mundial, fala a toda a humanidade e é ouvido. Nas questões mais importantes, guerra e paz, violência, migrantes, mudança climática, nas questões sociais, na vida das famílias, dos mais pobres, dos vulneráveis, o que o Papa diz é levado em conta e tem a força do exemplo moral e ético. As reações dos governantes mostram o que todos esperam de Leão XIV, que siga o Papa Francisco como promotor da paz, do diálogo e da união. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky felicitou o novo Papa e disse que valoriza o posicionamento da Igreja Católica de condenar a invasão russa. Esperamos o apoio moral e espiritual contínuo do Vaticano nos esforços da Ucrânia para restaurar a justiça e alcançar uma paz duradoura. Já o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que a Santa Sé tem um papel especial a desempenhar na união de pessoas e nações para abordar as principais questões do nosso tempo, especialmente sobre as mudanças climáticas, o alívio da pobreza e a promoção da paz e da justiça. O presidente de Israel, Isaac Herzog, parabenizou o Papa Leão XIV e disse que com ele espera fortalecer a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo. Que o seu papado seja um período de construção de pontes e entendimento entre todas as crenças e povos, que possamos ver o retorno imediato e seguro dos reféns ainda detidos em Gaza e uma nova era de paz na nossa região e em todo o mundo. O ex-presidente Barack Obama, que fez carreira política em Chicago, cidade natal do novo Papa, disse que hoje é um dia histórico para os Estados Unidos, que reza pelo Papa, que inicia o sagrado trabalho de liderar a Igreja Católica e dar exemplo para muitos, independentemente da fé. Na Alemanha, esse católico disse que espera a continuidade do trabalho de Francisco, com uma igreja mais aberta, flexível. Nesta igreja de Santo Antônio, em Nova York, Ed afirma que vivemos tempos turbulentos e que Leão XIV parece ser o homem adequado. Padre Mike diz que está muito feliz e surpreso com a escolha. Ele avalia que o novo Papa dá continuidade ao trabalho social de Francisco e que a própria escolha do nome de Leão XIV indica esse caminho.
O presidente Lula também parabenizou o Papa Leão XIV. Fiéis em todo o Brasil comemoraram a eleição. Os sinos tocaram pontualmente em várias igrejas do país. Fiéis comemoraram a escolha do novo Papa. Não tem palavras, a emoção de viver esse momento de fé aqui, da nossa igreja, junto com a nossa mãe, é muito forte mesmo. Tem uma comoção muito grande ao redor e eles comentando, escolheram. É uma emoção muito grande estar aqui nesse momento, realmente. Ainda padre Leão XIV já esteve no Brasil mais de uma vez. E uma nova visita dele estava confirmada agora para o fim de abril, início de maio, durante a Assembleia Geral da CNBB, que seria realizada em Aparecida, no interior de São Paulo, e que foi cancelada por causa da morte do Papa Francisco. O secretário-geral da CNBB disse que o Brasil acolhe a eleição de Leão XIV com o coração aberto. Mais do que a sua origem, eu diria que ele veio mostrar que é preciso que o mundo inteiro olhe pela paz. São mais de 80 conflitos no mundo. Em Moscou, o presidente Lula cumprimentou o Leão XIV. Em nota, disse que deseja que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. Afirmou ainda que não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Em uma rede social, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também repercutiu a eleição do novo Papa, confiando que, sob a sua liderança, a Igreja Católica Apostólica Romana haverá de perseverar em sua missão evangelizadora, inspirando paz, união e esperança a toda a humanidade. Numa rede social, a Conferência Episcopal Peruana saudou o cardeal Robert Prevost. A presidente do Peru, Dina Boluarte, disse que o Papa serviu o povo peruano com amor e fé. Em sua primeira mensagem, como pontífice, ele relembrou com emoção seu tempo em Chiclayo e sua proximidade com o Peru. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, escreveu que ratifica a nossa convergência humanista em prol da paz e da prosperidade do mundo. Também em nota, o gabinete do presidente argentino Javier Milei afirmou que em tempos de confusão, fragmentação e desafios global, sua liderança representa uma luz-guia, um farol que guia e um testemunho vivo de fé, razão e caridade para os fiéis católicos, mas também para todos. É na África que a população católica mais cresce no mundo. Em nota, a Conferência dos Bispos Católicos da África Austral publicou que acolhe o Papa Leão XIV com gratidão e oração. Católicos que hoje foram à Catedral de Brasília também. Trazer mais igualdade, menos divisão, mais paz para toda a nossa sociedade. Uma das visitas de Robert Prevost ao Brasil foi num momento marcante para o Rio de Janeiro. Em 2013, o então Frei Robert Prevost participou da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Esteve também em São Paulo. Em 2008, visitou uma igreja em Campinas. Era uma alegria muito grande ele estar aqui, porque até então a gente só o via na parede, no quadro que tem na sacristia. E nesse dia ele esteve presente. E passou para nós, assim, muita alegria, muita paz. O agora Papa Leão XIV também esteve aqui em Minas Gerais. Em 2004, participou de uma solenidade neste teatro em comemoração dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Depois de participar da cerimônia, o Papa chegou a provar da culinária mineira. Aqui aparece fazendo um prato de frango com quiabo. Já este registro de um padre de sorriso largo foi durante uma visita a Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte, em 2012, quando era prior-geral da Ordem de Santo Agostinho. Foi quando Frei Jefferson Felipe conheceu o homem que se tornaria Papa 13 anos depois. Com as bênçãos de Robert Prevost, Jefferson oficializou o vínculo religioso dele à Ordem Agostiniana. Nunca imaginei que eu faria a minha profissão solene nas mãos do prior-geral da Ordem.
né? Porque de fato era uma coisa muito especial que isso acontecesse. E agora fico ainda mais feliz porque fiz a profissão nas mãos do prior-geral, que hoje é Papa. Jefferson lembra da cordialidade com que Robert Prevost tratava as pessoas. Alguém de fino trato, assim, é um homem muito cordial, muito delicado, quase tímido até, eu diria, né? Mas muito emotivo, numa linguagem nossa, é gente boa. Daqui a pouco, o INSS começa a notificar na semana que vem os pensionistas descontados ilegalmente. A desigualdade de renda no Brasil atinge o menor nível da série histórica. A Câmara dos Deputados enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal a decisão que suspende o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL, por tentativa de golpe de Estado. A Constituição permite à Câmara, pelo voto da maioria do plenário, suspender uma ação penal contra um deputado por crime ocorrido após a diplomação. No final de março, a primeira turma do Supremo comunicou oficialmente à Câmara que o delegado Ramagem, do PL, virou réu em 5 crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Há 2 semanas, o Supremo informou também que a Câmara só poderia avaliar a suspensão de 2 crimes: os que teriam sido cometidos depois de Ramagem ser diplomado deputado. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, atendendo a um pedido do PL, partido de Ramagem, aprovou uma proposta para suspender o andamento de toda a ação penal até o fim do mandato. Imediatamente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, levou o caso para votação no plenário. O relator, deputado Aldo Gaspar, do União Brasil, defendeu a proposta. Você dá golpe de Estado em governo constituído. E o governo foi constituído em 1º de janeiro de 2023, após a diplomação. O líder do PT disse que o relatório buscava beneficiar outros réus acusados de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a proposta é inconstitucional. Querer trancar a ação penal do Bolsonaro? Depois que esse deputado que votar nisso está fazendo uma depredação simbólica do parlamento, das instituições democráticas brasileiras. Em uma rápida sessão, de pouco debate, os deputados aprovaram a proposta por 315 a 143. A decisão da Câmara foi enviada hoje ao STF. O relator ministro Alexandre de Moraes pediu que a análise da resolução seja feita pelos 5 ministros da primeira turma do Supremo em uma sessão virtual extraordinária. O julgamento começa amanhã e vai até a terça-feira que vem. No início da noite, os partidos Rede e PDT entraram com ação no Supremo pedindo que o tribunal declare a decisão da Câmara inconstitucional. E a partir da terça-feira que vem, o INSS vai notificar todos os aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto no benefício para saber se o pagamento foi autorizado ou não. 2 semanas depois da operação contra a fraude em pensões e aposentadorias, o governo ainda não sabe o tamanho do prejuízo. Estima que pode chegar a 6 bilhões de reais. Durante a entrevista, integrantes do governo disseram que ainda buscam informações sobre o esquema criminoso e que, por enquanto, não há previsão de ressarcimento das vítimas. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, informou que 27 milhões de segurados não tiveram qualquer desconto nos benefícios e não foram prejudicados pelas fraudes. Os outros 9 milhões tiveram algum tipo de desconto e vão precisar esclarecer se autorizaram ou não o pagamento para entidades e associações. As notificações serão enviadas a partir da próxima terça-feira, exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. O segurado deverá informar se autorizou ou não o desconto. Se disser que não autorizou, a associação que recebeu o dinheiro terá 15 dias para comprovar o vínculo. Caso não comprove, o INSS vai gerar uma cobrança para a instituição.
que terá mais 15 dias para devolver o valor, que cairá na mesma conta que o segurado recebe o benefício. Se a associação não devolver o dinheiro, o caso será encaminhado à Advocacia Geral da União para medidas de ressarcimento. A AGU informou que vai pedir na Justiça o bloqueio de 2,5 bilhões de reais das 12 entidades investigadas. A ideia é usar esse dinheiro para ressarcir quem foi lesado. O presidente do INSS disse que todos serão ressarcidos. Tão logo tenhamos esse montante, nós realizaremos o pagamento em folha do segurado. As ações que foram ingressadas agora são cauteladas exatamente para garantir que esse pagamento seja ressarcido a quem é devido. Para que, se o INSS tiver que pagar antecipadamente esse valor antes de receber da Justiça, ele seja integralmente ressarcido e retorne aos cofres públicos. Em outra frente, o governo se voltou para os empréstimos consignados na folha do INSS, uma tentativa de evitar novas fraudes. E suspendeu qualquer novo desconto a partir de hoje. Caso queira um novo consignado, o segurado terá de fazer o desbloqueio, e isso exigirá reconhecimento facial, para garantir a segurança do empréstimo. Segundo o governo, nada muda para os acordos que já foram firmados e que estão em andamento. A desigualdade de renda no Brasil atingiu ano passado o menor nível da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. É o ritmo do trabalho, que no ano passado aumentou para o Guilherme, com um novo emprego no comando do bar. Chegou na hora muito boa que eu estava precisando. Ele é muito importante por causa que eu dependo dele para pagar minhas contas. Entendeu? Um ser humano sem dinheiro ele não consegue fazer nada. Esse não é um caso isolado, segundo o IBGE. A oferta de empregos em 2024 foi o principal fator que fez a renda dos brasileiros bater recorde. A média chegou a R$ 2.020 por mês por morador de cada domicílio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. A gente teve um mercado de trabalho muito forte ao longo de 2024, a taxa de desemprego chegando ali na mínima histórica, a renda crescendo e principalmente esse emprego gerado pelo lado formal. Os empregos formais são muito associados a rendas mais elevadas e é o que a gente acaba vendo nesse ano de 2024. A renda nas casas mais pobres cresceu mais do que a das famílias mais ricas. Com isso, a desigualdade diminuiu, puxando para baixo um número que ainda incomoda muito o Brasil, o índice de Gini. A escala de Gini varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, menos desigual é o país. Um número maior significa uma diferença maior entre pobres e ricos. Em 2024, o índice ficou em 0,506, o mais baixo desde que o IBGE começou a medição atual, em 2012. Olhando o gráfico como um todo, é possível notar muitos altos e baixos ao longo de 12 anos. O dia a dia da Luciana mostra o tamanho do desafio. Ninguém na casa tem carteira assinada. A renda vem do Bolsa Família e do trabalho informal. É esses 600 e mais o dinheiro que eles fazendo lona. Quando aparece, dá para comprar comida, comprar as coisas dentro de casa. Segundo os especialistas, números e histórias revelam que a redução da desigualdade no Brasil ainda é um caminho muito difícil e tortuoso. A desigualdade ainda é muito grande. Por mais que a gente fale em recordes, é porque a base que a gente via antes já era baixa. Por mais que a gente tenha tido alguns avanços, ainda não é tão claro. Eu acho que o grande ponto que a gente precisa é continuar tendo crescimento econômico, continuar tendo medidas que possam fazer com que a população tenha esse aumento de rendimento e que isso se transforme no dia a dia dela, que isso não seja um evento de poucos anos e que logo depois se reverta. Estados Unidos e Reino Unido anunciaram hoje um acordo comercial. É o primeiro desde que o presidente americano Donald Trump iniciou a guerra de tarifas. Os Estados Unidos concordaram em manter a tarifa adicional mais baixa, de 10% sobre produtos britânicos. E o primeiro-ministro Keir Starmer reduziu para 2% a tarifa sobre produtos americanos. No fim de semana, os americanos começam as negociações com os chineses numa reunião na Suíça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, revogou a prisão do empresário turco-brasileiro Mustafa Göktepe. Dino tinha determinado a prisão dele a pedido do governo turco.
O presidente Tayyip Erdogan acusa Göktepe de integrar uma organização que a Turquia diz ser terrorista. A defesa afirmou que a prisão tem motivação política. A PGR se pronunciou a favor da libertação depois que o Ministério da Justiça informou sobre a naturalização do empresário em 2012. Na decisão, Dino entendeu que os crimes teriam sido praticados após essa data, o que, segundo a Constituição, impede que o cidadão naturalizado seja extraditado. Veja a seguir as consequências da chuva na Bahia e no Rio Grande do Sul. A emoção dos milhares de fiéis na Praça São Pedro.